noite mais uma vez, irmãos e irmãs. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo em Apocalipse. E eu queria convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, o capítulo todo, do 1 até o 18. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 18. Apocalipse 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos pela tua palavra e suplicamos a intercessão do teu Espírito em nosso favor, para que ela venha a ser, Deus, semente lançada do Senhor, para a nossa edificação e para a nossa compreensão, para a glória do teu nome, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nosso último encontro, que por motivos de saúde não pôde ocorrer na semana passada, mas há 15 dias, nós vimos no capítulo 12 que o dragão estava furioso. A fúria, parece nome de filme de sessão da tarde, né? A fúria do dragão contra a igreja do Senhor. Né? A figura ali é de Satanás extremamente furioso contra a igreja. Por quê? Porque tendo consumado o seu
insucesso em ferir o cordeiro, em ferir aquele que é o enviado direto de Deus, Satanás agora avança com toda a sua fúria, com toda a sua sanha contra a igreja do Senhor, sem contudo conseguir destruí-la. Entretanto, apesar desses insucessos seguidos, ele é muito insistente. Ele não desiste facilmente dessa obstinação que lhe é própria, e o capítulo 13, que é o texto da nossa análise hoje, nós vemos agora relatados os instrumentos ou armas que o dragão, Satanás, usa em seus ataques contra a igreja. O primeiro instrumento que o texto nos traz é a figura horripilante de um monstro, né? E a imagem ela é realmente de assustar, né? A segunda figura ela é menos repulsiva, né? Enquanto o primeiro é um monstro que causa repulsa só de olhar, o segundo tem uma aparência mais inofensiva, isso algo que não causa repulsa imediata, parece ser menos perigosa do que a primeira, e justamente é geralmente aí que o perigo habita, né? Enquanto a primeira causa uma repulsa natural pela sua aparência, né? E ela simboliza o poder de Satanás, né? O poder bélico, o poder de guerra de Satanás. A segunda besta, que tem uma aparência nem tão ruim, simboliza ali o poder da estratégia, o poder da sutileza do diabo. A primeira simboliza o poder bélico agindo por meio da imposição da força, enquanto a segunda implanta sorrateiramente falsas filosofias, falsas religiões, que são muito eficientes para a escravidão. Nós podemos olhar para o mundo em que nós vivemos hoje. O quanto ele é diferente do mundo em que viveram nossos pais e o quanto ele é divergente daquilo que a Bíblia coloca. Você é politicamente incorreto se você afronta, por exemplo, as teorias de gênero, né, e todas essas coisas que estão aí. Se você é firme nas suas posturas, você é taxado de radical, religioso radical e etc. e tal. Você tem que ser ecumênico, você tem que dialogar. Eu também acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. Só que o diálogo que o mundo propõe é um diálogo de concessão, de ceder. E não é isso que a Bíblia coloca para nós. E essa é a sutileza da arma que está simbolizada nessa segunda besta. Ambas, as duas bestas, são opositoras, são inimigas da igreja. E João, lá em Apocalipse 14, no capítulo seguinte, no versículo 8, ele cita um terceiro instrumento, um terceiro agente de oposição, que é chamado ali de Babilônia, descrita como a meretriz, a grande meretriz que seduz a humanidade. E no total, nesse cômputo aqui, nós temos 3 agentes que são empregados por Satanás para atacar a igreja. O primeiro, né, é o agente da perseguição, a perseguição bélica, de imposição de força. A segunda é a imposição filosófica. E a terceira é o poder da sedução em todas as suas vertentes. É interessante quando nós vemos João falando aqui, e ele observa que o dragão, na figura, na visão que ele tem, se coloca de pé sobre a areia do mar para convocar os seus aliados ali à peleja. A gente vê isso no capítulo 12, no versículo 17, o último versículo do capítulo anterior. E essa figura do dragão de pé sobre a areia do mar coloca o dragão numa posição de encontro ali, né, da terra com o mar, né, numa posição de visibilidade total. E o primeiro aliado que surge no capítulo 13 justamente emerge do mar. O segundo vem da terra. E é interessante que do mar emerge uma figura horrenda de 10 chifres, né, coberto de diademas, ou seja, tiaras, joias sobre os seus chifres, 7 cabeças, onde estão escritos nomes de blasfêmia. Deve ser aquele tipo de visão que você fica umas 5 noites sem conseguir dormir de novo, né, aquele pesadelo bravo mesmo, aquele que você fica dormindo de luz acesa uma semana. Uma visão horrível. E após surgir a cabeça, a ideia de emergir é de sair da água. Após surgir a cabeça,
sai da água o corpo, obviamente. E João diz que esse corpo ele é semelhante ao de um grande leopardo, né? Pronto para o ataque. E essa figura faz um paralelo, um link direto com o texto de Daniel, no capítulo 7, no versículo 6, onde Daniel relata o seguinte: depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Oséias, capítulo 13, versículo 7, faz menção a essa figura quando diz assim: sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho. A figura continua a sair da água. E ao sair da água aparecem em seguida os seus pés. E o que João vê e descreve é que esses pés são como os pés de um urso. E esse símbolo, meus irmãos, ele demonstra aqui a ferocidade do monstro. Nós pegamos o texto de Provérbios, capítulo 17, no versículo 12, o escritor de Provérbios diz assim: melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estultícia. Né? O que o escritor de Provérbios está falando aqui é que a ursa roubada dos filhos, ou seja, aquela que foi tirada ela é feroz, ela é cruel, ela não mede as consequências. Oséias 13:8 repete a cena: como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A figura dos pés do urso, nessa visão, demonstra uma ferocidade da besta que emerge. A simbologia ela é clara, claramente identificável para nós aqui. A besta é um instrumento cheio de fúria e cheia de poder. Está ansiosa por esmagar e despedaçar sobre os seus pés os seus inimigos. Mas a cabeça da figura é o ponto-chave aqui. A cabeça é o ponto-chave e ela é a última a ser mencionada. Apocalipse 13, versículo 2. João diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. A boca de leão aqui, ela mostra mais uma vez a avidez por destruição. Ela não era só uma figura estriônica, feia, esteticamente falando. Todos os elementos simbólicos contidos nessa figura demonstravam o poderio, a ira, a força de Satanás contra a igreja do Senhor. E o salmista no Salmo 17:12 diz assim: parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita da emboscada. Oséias 5:14: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. E o texto clássico que nós conhecemos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse monstro, citado no texto bíblico, né, a ele o dragão entrega o seu poder e a sua autoridade de ação. O diabo entrega a esse instrumento toda a instrumentalidade da ação que ele tem sobre a terra. Entretanto, meus irmãos, ao observar de uma forma mais atenta, João vê que uma das 7 cabeças desse animal estava como que ferida de morte, e depois foi curada. Diante disso, o mundo todo se maravilha, porque aquela cabeça parecia que estava morta, mas agora estava viva. E diante desse milagre, a multidão segue a besta em espírito de adoração e dizendo: quem pode contra ela? Quem pode pelejar contra a besta? E ao cultuar a besta, os homens prestam culto ao dragão que lhe deu a autoridade. Apocalipse 13:5: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. João continua relatando a visão.
O texto segue dizendo que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. É interessante o poder de ação, e é aterrorizante para nós, porque o texto diz que ele não só peleja, mas vence os santos de Deus, bem como a autoridade sobre as nações, aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, segundo o versículo 7 e o versículo 8. A interpretação correta dessa cena, meus irmãos, é que o mar, ele representa aqui o governo e seus governantes, as nações e os seus governantes. Nós temos isso em consonância com Isaías, capítulo 17, versículo 12, quando Isaías diz assim: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. A besta que emerge do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações ao longo de toda a história. Satanás, ele sempre se muniu dos governos ímpios, daqueles que não tinham pacto com Deus, que não tinham aliança com Deus, para usar para oprimir a igreja. E durante toda a história foi assim, né? Durante todas as histórias de conquistas e domínios mundiais, nós vemos a opressão contra a igreja. Isso é a besta, meus irmãos. Né? Você consegue percebê-la, por exemplo, agindo hoje por meio das agendas globalistas, que tentam sufocar a igreja, que tentam o tempo todo colocar as coisas de Deus e da Escritura como coisa de menor valia. A figura das 7 cabeças, ela é fundamental, porque elas demonstram as suas diferentes formas no decurso do tempo. 7, como número simbólico aqui, representa a completude do ciclo. Ou seja, no decurso da história nós temos governos e mais governos que se dispuseram a ser instrumentos nas mãos do inimigo. Começamos com a Babilônia, depois com a Síria, depois a Nova Babilônia, o Império Medo-Persa, a Macedônia, Roma, Egito, e por aí vai, meus irmãos. Por séculos e séculos, por milênios, as coisas foram assim. Contudo, ainda que esses poderios sejam diferentes de forma, a essência permanece a mesma, ou seja, governos mundanos dirigidos contra a igreja. E nessa besta, o poder perseguidor de Satanás torna-se visível e palpável. Como diz, é aí que o filho chora e a mãe não escuta, né? É aí que o nego corta a cabeça mesmo e que o negócio fica feio. Essa é a razão para a semelhança de ambas no horror de suas figuras. Ambos aqui são monstros cruéis, mas há uma importante diferença entre as figuras. Enquanto o dragão tem as cabeças coroadas de diademas, a besta tem os chifres coroados com diadema. Olha o que diz o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que isso significa? Por que esse preciosismo de um chifre o diadema no chifre e o diadema na cabeça? O que significa nessa figura é que o poder do governo, ele está em Satanás. Satanás aparelha a besta, mas o poder e a intenção é do dragão que tem as 7 cabeças coroadas. O plano é dele. Os governos são instrumentos, são ferramentas, mas o plano maligno é o plano de Satanás. Os governos seculares, ímpios, simplesmente põem em prática os desígnios do seu Senhor. O poderio secular foi uma dotação de autoridade com o propósito de estabelecimento de sua agenda pelos seus servos. Ele tentou, sem sucesso, tal proposta diante de Jesus. Mateus 4, 8 e 9 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Era essa a proposta do diabo para Jesus.
E assim ele faz com as nações. E o êxito dele tem sido grande. Desde os tempos mais remotos, os governos a serviço dele reivindicam para si a adoração dos seus súditos. Nós podemos ir aos tempos de João, que teve a visão, onde os imperadores romanos exigiam que os seus vassalos os chamassem de senhores e salvadores. Né? Os imperadores romanos eram tidos como divindades na época. O fato de que essa besta representa cada forma de governo terreno que persiga a igreja, onde e quando isso ocorra na história, fica claro, meus irmãos, quando nós observamos que, segundo o verso 2, as 4 bestas da visão de Daniel 7 foram combinadas na figura que João viu aqui. É interessante, Apocalipse 3:2 diz assim: a besta que viera semelhante a leopardo, com pés de urso, com boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Daniel 7, de 1 a 6 diz assim: no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. As figuras que Daniel viu na sua visão, estão todas aqui mescladas na figura de João, porque o sentido é o mesmo. Autoridade secular, poder bélico, poder de destruição. Em Daniel 7, essas 4 bestas representam 4 impérios mundiais que se sucederam no decurso da história. Esse Frankenstein aqui, esse robozinho que na realidade João vê, simboliza a totalidade dos governos a serviço do dragão em todos os tempos. Em todos os tempos, da Babilônia até o governo final, nós vemos o simbolismo da visão de João. E o significado da cabeça que é ferida e depois é revivida milagrosamente, no versículo 3, representa nada menos do que Roma, meus irmãos, do dia de João. Roma, que foi governada por Nero de 54 a 58 depois de Cristo, que no meio dos seus desvaneios tacou fogo em Roma. Nero era um cara meio pirado, né? E lascou fogo na sua cidade, e para eximir-se da sua culpa, colocou a culpa em cima dos cristãos, e a perseguição foi terrível. Os cristãos na época de Nero foram perseguidos de forma sangrenta, crucificados, viraram lâmpadas de praça pública, foram incendiados vivos para iluminar as praças. Entretanto, em 68, Nero se suicida, né? E aí a figura da morte, ou da aparente morte da cabeça. Só que essa cabeça revive com uma pessoa muito mais cruel e muito mais vil do que Nero, que é o imperador Domiciano, que assume depois de Nero e restaura o poder da opressão do dragão sobre os cristãos. Essa figura é muito clara para nós aqui, quando nós vemos Apocalipse 3 e 4, quando João fala da cabeça ferida, que é restaurada à vida, e que a adoração à besta e ao dragão se tornam uma ovação pela parte do povo, dizendo: quem pode pelejar contra ela? O grande império romano, que ninguém tinha condições de pelejar. E no versículo 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 vezes. Nós estamos há um ano estudando Apocalipse aqui. 42.
É o símbolo da totalidade da dispensação do Cristo. Ou seja, é o período que comporta da vinda de Jesus à sua volta. Ou seja, a autoridade de Satanás para tentar e para fustigar a igreja se encontra em todo o tempo que essa igreja estiver aqui na terra. Você não vai ter dias fáceis. A sua vida não será mais fácil, mais tranquila, menos atribulada amanhã. Pelo contrário, à medida que o tempo avança, as dificuldades fatalmente avançam junto. E essa autoridade e esse poder, segundo o que nós já vimos aqui, chegará ao ponto de destruir a igreja enquanto agência de proclamação do Evangelho. Meus irmãos, vai chegar o tempo, e a Escritura nos mostra isso, em que a igreja, conforme nós a conhecemos, não vai existir. Nós vamos ser dispersados, nós vamos ser aniquilados. Por quê? Porque o tempo da proclamação vai passar. Né? Essa figura de pelejar e vencer contra a igreja é justamente a perseguição dentro do tempo em que vai aniquilar a função de agência proclamadora do Evangelho na vida da igreja. Entretanto, a gente fica assustado quando a gente vê isso, fala, meu Deus, será que eu estou preparado para ver isso? Dá até umas tremuras no joelho, o que vai ser da minha vida? Já pensou o Estado Islâmico entrando por aquele portão ali, que eles são ruins, não tem nem como motosserra, tem com faquinha de pão para cortar a cabeça da gente, para demorar mais, né? É um negócio cruel. Então, gente, meu Deus, será que eu aguento um negócio desse? Será que vai ser de mim quando chegar essa hora? O que eu tenho para dizer para você é que mesmo diante desse cenário desolador, que antecede a grande vinda gloriosa de Jesus, Deus manterá e sustentará suas testemunhas na terra. Deus não vai ficar sem suas testemunhas. A simples menção aqui no texto de que a ação e a eficácia das artimanhas da besta alcança aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, dá-nos a condição de pressupor da existência na terra daqueles que não estão nessa condição, ou seja, que têm o seu nome escrito no livro da vida. Meus irmãos, Apocalipse 13, 7 e 8 conta essa realidade. O texto mostra que a opressão e o poderio do dragão e das bestas pode até destruir o nosso corpo, pode até obter sucesso em nos matar enquanto seres humanos, enquanto gente, fazer sofrer os santos de Deus. Mas pelo fato de Deus ter escolhido, de ter remido a esse povo para a salvação, na santificação do Espírito e para a crença na verdade, conforme diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2,13, esses santos não podem perecer. Essa é uma vitória meramente aparente. O corpo pode sofrer, mas a alma, o Espírito foi adquirido pelo precioso preço do sangue da cruz. A segunda besta, serva da primeira, ela é aquela que tem uma aparência pacífica, mas que tem voz de dragão. Talvez essa seja mais efetiva nos nossos meios, nos nossos dias. É aquela que tem aparência de virtude, tem aparência do politicamente correto, mas é um eficiente instrumento de destruição, de propagação dos desígnios do anticristo. Ela, diferentemente da primeira, trabalha sem imposição de força física, mas estabelece os seus planos através da subversão mental, da filosofia e implantando um novo senso comum. Meus irmãos, por meio desse amplo domínio, ordena que se marque então a fronte ou a mão direita dos seus súditos com a sua marca. Aquele que se recusa a receber essa marca, o texto nos diz que serão aqueles que serão boicotados na sociedade. A gente fica preocupado, já vi um monte de gente. Ai, pastor, vai ser um chip, né? Só se for da TIM, que não funciona, né? Vai ser um chip que eles vão colocar em mim, né? Ai, vai colocar um negócio, Mondex, né? Tem um negócio lá, tamanho de um grão de areia, e o pessoal fica no negócio. Só que nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos, essa marca que a Bíblia diz é, ao mesmo tempo, uma marca e um nome, e um número, a saber, 666. Para a gente entender o significado disso, em vez de ficar reproduzindo um monte de crendices que a gente fica às vezes assustado à toa, nós precisamos nos lembrar da função dessa marca. Marca é aquilo que significa domínio e pertencimento. Você já viu boi, né?
O boi geralmente tem aquela marca lá do dono, deve doer para Dedéu, que é ferro quente, né? Já marca o boi é do fulano, pertence àquele camarada ali. Os escravos também eram marcados assim também, como sinal de pertencimento a alguém. O que nós precisamos entender é que o caráter simbólico que está aqui presente nas figuras do livro do Apocalipse mostram que a marca da besta, meus irmãos, é muito mais do que um instrumento, é muito mais do que um chip, um objeto palpável que possa literalmente ser percebido. É algo extremamente mais cruel e sutil. E é interessante que os detalhes nos mostram isso. A ideia da visão aqui é que essa marca seria colocada na testa ou na fronte, justamente porque essa significa o domínio do pensamento, o domínio do senso comum, o domínio da estruturação do pensamento da sociedade, ou seja, o domínio mental das pessoas. Ou na mão direita, que é símbolo claro de autoridade econômica. Quando Jesus é assunto aos céus, diz que ele está sentado aqui à direita, a mão direita de Deus Pai, ou seja, no governo absoluto de todas as coisas. A mão direita não é porque, pensou um cara que tem o braço cortado, se lascou desse, eu não tenho braço, né? Não é isso. Significa o poderio econômico, né? É objetivo, ou seja, é aquilo que se pode conquistar pela força econômica, mas é também subjetivo, porque está incutido no pensamento, na ética e no senso comum. E nós vemos duas marcações no Apocalipse. Os ímpios são marcados com a marca da besta. Nos capítulos anteriores, nós vemos o selo do Cordeiro, que é colocado também na fronte de todos aqueles que foram remidos e que pertencem a Jesus. Graças a Deus, que essa é uma realidade. Não nos iludamos. Quanto mais nós aproximamos do fim, mais evidente ficará a perseguição, meus irmãos. Enquanto muitos pregam uma Disneylândia, venha para cá, os seus problemas acabaram, né? Organizações Tabajara, venha para cá, você vai ser rico, você não vai ter doença, eu sou um fracasso, eu sou pobre, fiquei doente um monte de vezes, enfim, nada disso, né? Enquanto nós nos aproximamos do fim, a dificuldade aumenta, e hoje a gente já consegue perceber as pressões da sociedade contra os ensinamentos da Bíblia. O que nós vemos hoje é uma pressão muito grande sobre a questão dos ensinamentos bíblicos a respeito de relacionamento familiar. Você vê as escolas, as propostas dos governos a respeito de ensino da escola, sobre sexualidade, inclusive tentando criminalizar, padrões que Deus mesmo impõe na Escritura, homofóbicos, sei lá mais o quê. Tudo que discorda é alguma coisa fóbico. Eu queria que alguém fosse gordofóbico, que aí eu ia me dar bem. Nós não precisamos nos desesperar, apesar de tudo isso. Apesar do texto nos dizer que o número da besta é o número de homens. E isso é fundamental, meus irmãos. Perceba que o texto fecha dizendo que esse número da besta é um número de homens. E mais uma vez, em se tratando de literatura apocalíptica, o número 6 é o símbolo do homem. O homem foi criado no 6º dia, pelas mãos de Deus. E é símbolo da imperfeição. O 6 é o símbolo do quarto. É a bola na trave. É aquilo que não entra, que não faz, que não muda o placar. O número 666 significa, na realidade, a falha sobre a falha sobre a falha, ou seja, a sucessão de insucessos do inimigo que não consegue derrotar um Deus que não tem os seus planos frustrados, porque Ele é Deus. Não adianta. Falha sobre falha sobre falha. E nós podemos nos regozijar. A besta se gloria no homem, os eleitos, os salvos, se regozijam em Deus. E a vitória pertence ao Cordeiro, e a vitória pertence à Igreja do Senhor. As coisas não vão ser fáceis, mas tem de bom ânimo, diz o nosso Senhor. Ele venceu o mundo. Essa é a esperança do nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu confesso aos amados,